Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha o que o Espírito Santo hoje colocou no meu coração, na minha mente, na minha boca, abençoados de Deus para mim cantar. Olha este louvor, que lindo. Quero que valorize o que você tem. E a partir do momento, hoje é terça-feira, hoje estamos no mês de dezembro, a data eu nunca lembro, abençoado, mas não importa, basta saber que nós estamos no mês de dezembro de 2025, 2026 está chegando e é preciso que nós retenhamos a graça firmemente, constante, falando, ouvindo, observando os homens de Deus movidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Somos enviados para falar coisas de Deus. E a gente assiste televisão, a gente está no mundo, e a gente vai vendo as coisas, e a gente vai ministrando a palavra de Deus conforme os anjos do Senhor vai ministrando a nós. Amém, abençoado? Então, o próprio Deus em nós, Ele ministra e coloca uma palavra para a gente falar. Então, hoje eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar. Tudo abençoado na Bíblia é importante. Tudo é importante. Tudo o que aconteceu no passado e o que vai vir no futuro é importante. Amém? As coisas futuras, somente Deus sabe do nosso amanhã, mas as coisas futuras virão, seja boas ou seja ruins, vão vir e nós vamos ter que estar enraizado na graça de Deus. Nós não podemos estar enraizado em igreja parede, nós não podemos estar enraizado em amizades, nós não podemos e não devemos estar enraizados nessas coisas. Devemos estar enraizados na palavra de Deus. Ela nos fortalecerá. Então eu venho falar do valor que você tem. Olha o que Deus pela manhã, agora deve ser umas 7h pouco, abençoado, 7h pouco da manhã. E eu levantei, eu tomei meu banho, eu vou sair, mas antes eu tô aqui tomando meu café, abençoado. E Deus me veio com essa palavra, a importância de ter a palavra na mente, a importância de ouvir a palavra, a importância de ter ela na boca, no coração, bem perto de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo se move em nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu nunca recebi isso tão forte na minha vida como eu recebi, desde quando eu recebi a graça, desde quando eu recebi o homem de Deus para falar comigo, desde quando eu recebi o anjo de Deus para falar comigo. Eu nunca, abençoado, havia entendido essa palavra tão fortemente no meu espírito. Eu não sabia, nós não sabemos o valor que nós temos. Por isso eu estou aqui, abençoado, para dizer a você o valor que você tem, que você não é um verme, que você não é um qualquer, você é muito importante para Deus, não é um verme, não é um qualquer, você é muito importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar, olha o que o Espírito Santo hoje colocou na minha mente, coisa linda, abençoado, eu já ouvi esse louvor agora pela manhã. Primeiro eu fui ouvir, primeiro eu fui receber, porque a gente não dá aquilo que a gente não recebe, porque aquilo que eu recebo é o que eu vou dar. Estão entendendo, abençoado? Aquilo que eu recebo é o que eu vou dar, mas eu já recebi o valor que eu tenho, a importância da minha vida para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E aí, com esse louvor, aquilo que eu recebi, aquilo eu vou dar. Eu recebi e eu vou dar.
Se eu não recebo, eu não tenho o que dar. Se eu estou dando, é porque eu recebi. Estão entendendo, abençoado? Então, muitas das vezes nós vamos nos sentir aflitos, angustiados. São coisas da vida, abençoado. Coisas da vida que vai acontecendo, coisas da carne, amém? Mas nós somos um espírito com Deus. Então, o Espírito Santo é maravilhoso. Então, o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo em nós, o Deus, este é o nosso Pai. Nós não somos bastardos, somos filhos de Deus. Filhos de Deus têm um valor para Deus. Filhos de Deus têm um valor para o Pai. Eu nunca ouvi isso em outras igrejas abençoadas. Eu nunca ouvi. Eu não sabia a importância do Espírito Santo em nós. Por isso que nós não falamos, eu sou um pecador. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita em um homem pecador. O Espírito Santo habita no nosso interior, onde não há mais pecado. Onde nós somos nova criatura de Deus, segundo Coríntios 5. Porque exatamente é por causa disso, porque nós somos nova criatura de Deus. Porque Deus nos fez santos e irrepreensíveis, então por isso nós temos valor para Deus, porque nós somos santuários de Deus. Ele habita em um santuário, e neste santuário não há pecado. Difícil ouvir isso em outras igrejas, mas no Ministério Graça e Apostolado, dai honra a quem tem honra. Eu ouvi um homem de Deus falar do valor que você tem, do valor que eu e você tem para Deus. Então, abençoado, há notícias que correm por aí, não é? Mas exatamente aqui que eu quero entrar. O valor que nós temos para Deus, tão importante para Deus nós somos. Tão importante para Deus nós somos. Romanos, e aí eu fui ler. Por que eu fui ler? Porque a minha mente ela é embotada com a graça de Deus. Há 7 anos em graça, a minha mente está embotada com a palavra de Deus. Olha lá, Romanos 8, versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda. Nós somos pecadores de forma alguma. Se você se olhar segundo a sua carne, não é? Que foi o que Paulo falou para a igreja, segundo Coríntios 5, versículo 16, visto que daqui para frente somos filhos de Deus, não olhamos ninguém segundo a carne, mas segundo o nosso espírito, este está perfeito em Cristo, esse tem valor para Deus, amém? Então, da mesma maneira, Romanos 8, se você se olhar segundo a carne, você vai se achar um pecador, não vai conseguir confessar a palavra. Não, eu sou o templo do Espírito Santo. Porque os filhos de Deus hoje, eles entram uma mistura, uma bagunça, ao mesmo tempo que eles dizem que são filhos de Deus, que o Espírito Santo está neles, eles dizem que são pecadores, mas Deus não habita em pecado, abençoado. O santuário de Deus é santo, é sem pecado. Então, não combina, não bate, abençoado. Estão entendendo? Não bate. Eu sou um pecador e ao mesmo tempo eu sou o filho de Deus. Não, ou você é um pecador ou você é um filho de Deus. Porque Deus não habita em um templo pecador. E nós somos o templo de Deus. Estão entendendo, abençoado? O erro hoje dos filhos de Deus, ao dizerem eu sou um pecador. Não, eu sou o filho do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então você não pode fazer essas duas confissões. Você não pode fazer as duas confissões. Olha lá. Romanos 8, 26. Esta foi a palavra de hoje. Conforme o Espírito Santo que está em mim, me lembrou, João 14, 26. Ele vos lembrará, ele vos ensinará tudo e todas as coisas. Romanos 8, versículo 26, da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda. Da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém,
não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede. Olha que palavra forte, que palavra gostosa de ouvir. Esta palavra hoje vai te fortificar, vai te ajudar. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem valor para Deus, você não é um qualquer abençoado. Não sabemos como pedir, mas João 14, verso 26, ele diz: o Espírito Santo vos ajudará. O Espírito Santo vos ensinará. É sempre o Espírito Santo abençoado. É sempre Ele e não nós. Se alguém disser para você que você é um piolho, que você é um verme, que você não presta para nada, você não pode fazer. Você não pode receber isso. Você não pode fazer essas confissões. Ah, eu não valo para nada. Eu não sirvo para nada. Ah, eu sou um piolho mesmo. Eu sou um verme mesmo. Não. Essa confissão está fora. Quando você recebe coisas do reino de Deus, essa confissão não se faz em graça. Quem recebe a graça e o apostolado está ciente dessas coisas. Porque nós recebemos o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. Somos santuários de Deus. Filipenses 3,15. Somos perfeitos em nosso espírito. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda. O que é que você está pensando nesse momento? O que é que você está precisando nesse momento? O que é que você almeja? O que é que você deseja? Qual é o problema, abençoado? Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir. Como convém, não sabemos. Por quê? Quem sabe de tudo e de todas as coisas é Deus. É o Espírito Santo que está em nós, comandando nós, fazendo nós ver, fazendo nós falar, fazendo nós andar, fazendo nós prosseguir, fortificando nós, alimentando nós. Por quê? Porque é o Espírito Santo que intercede por nós. Que palavra abençoada. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Nós temos um valor para Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus. Então nós temos um valor para Deus. Para os homens, não, abençoado. Para os homens, nada. Para Deus, nós temos valor. Basta apenas você errar no falar. Uma hora ou outra nós vamos errar, porque nós somos seres humanos, temos falhas em nossa carne, mas nós somos um espírito com Deus para Ele nos corrigir e para Ele nos corrigir e para Ele nos ensinar. É por isso que nós recebemos a graça e o apostolado, Romanos 1,5. É por isso que Paulo diz: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É por isso que nós recebemos o Espírito Santo, para Ele nos fortificar, porque nós vamos errar. Algumas das vezes nós vamos errar ao falar, porque nós estamos no mundo abençoado, amém? Mas o Espírito Santo vai interceder por nós. Você quer ver uma passagem abençoada que o Espírito Santo me deu hoje? E que o Espírito Santo intercedeu, enquanto muitos quiseram julgar aquela mulher, o Espírito Santo, o próprio Deus já estava intercedendo por ela. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo, ele não mudou. Olha lá. O Espírito Santo intercedeu por essa mulher. Enquanto todos queriam apedrejá-la, o Espírito Santo intercedeu por ela. Porque ela errou. Os homens vão te julgar. Os homens vão te trazer a condenação. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós para nos ajudar. Olha lá.
João 8. João 8. João 8. Que legal saber e viver a palavra. Saber e viver a palavra. Esses dias eu estava no mercado, fui comprar ovos, paguei os ovos, tinha lá umas pessoas lá no caixa. E aí saiu lá uma conversa e tal. E eu sempre abençoada, eu sempre ministrando aqui, ministrando ali, falando uma palavra. Os de fora sempre vão nos julgar. Mas também não vão para a igreja, não tem um pastor, não tem a palavra na mente e no coração, mas eles nos julgam. Estão de fora. Mas que tem muito crente dentro da igreja que não está vivendo a palavra. Verdade? Verdade. Então por isso nós somos pedra viva de Deus, especial para Deus. Por isso nós somos filhos de Deus. Por isso nós somos pedra viva, especial para Deus. Para quando alguém lá de fora nos julgar, Deus vai interceder por nós com a palavra. Romanos 3, não há um justo sequer, diz a palavra do Senhor. E eu disse para a ovelha que julgou os que estão dentro da igreja. Abençoado. Então tem que ter a palavra. Olha lá, Romanos 1. Abençoada, mas não há um justo sequer na carne. Alô, o Espírito Santo é que intercede por nós, abençoada. E aí eu tive a palavra para falar com a abençoada. Mas tem muitos filhos dentro da igreja. É assim, abençoada, que não estão vivendo a palavra. Eu, graças a Deus, estou vivendo. Eu tenho a palavra e eu estou vivendo. Eu tenho ela e estou vivendo. E há diversidade de filhos de Deus, não é? Há vários filhos de Deus com modo de pensar, não tem o mesmo modo de falar, não tem o mesmo pensamento. Então, os filhos de Deus, eles é da mesma árvore. Alô, os filhos de Deus são da árvore boa, mas eles se ramificam no pensar e no falar, amém? Então, olha lá, Romanos 3, e eu disse esta palavra aqui. Por isso que nós vamos sair por aí e segundo falar, fale as palavras de Deus. Romanos 3, verso 10, como está escrito, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviarem, juntamente se fizeram inúteis. Então, abençoado, a palavra é essa que estava também hoje no meu coração, desde ontem, não é? Não há um justo sequer. Paulo disse, não há um justo sequer. Na carne não tem nenhum. Somos falhos, temos defeitos, podemos errar no falar. Só que o Espírito Santo vai interceder por nós. O Espírito Santo intercedeu há mais de 2000 anos por nós, quando ele diz, tudo está consumado. Eu salvei vocês para que vocês sejam agora guiados pelo Espírito Santo. Eu salvei vocês das corrupções do mundo. Agora estamos em Cristo, agora estamos com o Espírito Santo. Agora nós estamos com Deus para nos corrigir e dizer que Ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então você tem valor. Anjos por aí, Deus, também. A palavra abençoada para Deus, para gente, para nós terminar. A palavra final para a gente terminar essa conversa aqui hoje, amém? Esse apostolado, essa ministração, é muito bom viver assim. E aí eu falei para o anjo abençoado, não há um justo sequer abençoado. Disse, eu olhei para ele, não há um justo sequer abençoado na carne. Deus, o justo que se fez pelo sacrifício, que Deus, Jesus, a oferta, Jesus, o sacrifício, Jesus, a oferta viva. Este sim, né? Foi a oferta, foi o sacrifício por nós. Esse foi o justo pelo injusto. Mas da carne não há nenhum justo, mas alguns por aí estão aí para condenar. Olha só, uma intercessão divina. Intercessão divina, abençoado. Intercessão divina. Há uma intercessão divina sobre os filhos de Deus. Olá, João
8. Jesus, porém, olha aquele dia, enquanto todos quiseram apedrejar aquela mulher, Jesus, o próprio Deus, ainda vivo, ministrando a sua graça, intercedeu pela mulher. Olha lá, João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, verso 2. Vou ler o texto, amém? E a gente já vai finalizar. João 8, verso 3. Os mestres da lei estão fora da graça. Porque já diz o texto, os mestres da lei, os que estão de fora não compreendem os que estão de dentro, não sabe discernir tudo e todas as coisas. Os que estão de fora, mas os que estão dentro da graça de Deus, discerne bem todas as coisas. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Que beleza de texto a gente vai ouvir agora. Olha lá, João 8, versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo. Ó, os fariseus, o que faz? Os fariseus julgam abençoado. Alô, querem julgar no lugar de Deus. Querem nos julgar no lugar de Deus. Mas quem recebe a graça e o apostolado, sabemos que quando ele diz tudo está consumado, lá na cruz ele nos julgou. Eu venho falar do valor que você tem. O homem não vai te dar valor, mas Deus dá. João 8, verso 4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Veja que a graça, ela não condena. A graça, ela edifica. A graça não condena, abençoado. A graça edifica. A graça não apoia erro. Tem que falar essas coisas, porque senão os filhos de Deus, eles interpretam a graça. Então aí, pode tudo, pode. Somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2:8. Pela graça de Deus nós somos salvos. E tem gente que ainda não entendeu isso. É um dom de Deus. Ele quis dar esta graça para nós. É um dom dele. Aquele que não tiver os dons do Espírito Santo, peça a ele. Peça com sabedoria. Peça com entendimento. Prefere estar no reino de Deus. Prefere buscar as coisas de Deus. Prefere estar no alto com Deus. Para que a sabedoria de Deus venha sobre ti. João 8, verso 4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Então, os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra, mas os olhos do ser humano também os olhos do ser humano também estão observando nós para nos condenar. Então, diante de Deus, devemos sermos santos e irrepreensíveis. Em espírito, alma e corpo, nos santificamos. Amém, abençoado? Então, é essa a correção, abençoado. É essa o apostolado. Porque os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra, mas os olhos de outrem também estão de olho em nós. Nós somos uma carta lida. Somos uma carta lida. Não devemos viver de qualquer jeito. Tem gente que faz umas confusão aí. Porque nós somos livres, porque nós recebemos a graça, porque nós somos salvos. A ira de Deus, hein? A ira de Deus é a permissão de Deus para quando erramos. Então que tudo te vá bem na terra,
Quando andamos com Cristo Jesus, debaixo da sua graça, debaixo do seu apostolado, andamos corretamente diante de Deus e diante dos homens. Para que eles tenhamos em nós um exemplo. Amém, abençoado? João 8, verso 4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. 5. Na lei nos ordenou Moisés. Na lei nos ordenou Moisés. Graças a Deus nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Romanos 6, verso 14. Essa mulher estava debaixo da graça de Deus e nem sabia. Quantos não sabem o que é estar debaixo da graça de Deus? Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Então, olha lá. Na lei nos ordenou Moisés. Na lei, os fariseus, debaixo da lei. Na lei nos ordenou Moisés: tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Verso 6. Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Jesus disse para eles, para os fariseus que estavam na lei de Moisés e queriam condenar a mulher. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Aquele que está sem pecado, aquele que não erra, atire a primeira pedra. Jesus disse: atire. Então, abençoado, quando nós erramos no falar, eu estou vendo aí uma polêmica aí, amém? Alô, estou vendo a polêmica aí de um cantor e de uma apresentadora. Mas, abençoado, olha o que Jesus disse, a importância de viver a palavra de Deus. Então, estão condenando aí. Já não serve mais para ser meu amigo, risquei o seu nome da minha agenda, porque aquele dia você falou isso, eu pensava isso a teu respeito, agora eu depois daquilo, eu já tirei o seu nome da minha agenda, não quero mais saber de você, eu tinha um pensamento a teu respeito. Deus disse, abençoado, eu é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, pensamentos de paz, pensamentos bons. Mas o homem tem pensamento maligno sobre nós. Mas quando nós estamos firmados na palavra de Deus, não importa o pensamento daquele homem ao meu respeito. Importa o pensamento de Deus ao meu respeito. Aquele que me julgou e aquele que não me condenou. Não importa o pensamento, não importa o que aquela pessoa falou ao meu respeito. Deus não leva em consideração a ignorância humana. E aí nós, com a graça e o apostolado, vamos entender, esse filho de Deus ainda não recebeu o reino de Deus. Por isso ele está na ignorância. E aí a importância de eu compreender a sua fraqueza. E nós somos os mais fortes que vamos ter que compreender aquele que está na ignorância. E aí vem o amor de Deus, a graça de Deus sobre nós. É muito importante, abençoado. Então, rede social hoje está aí, né, brigando, eu sei mais, um fala isso, o outro fala aquilo, um diz isso, o outro diz aquilo, e aí mas a importância, nós estamos na terra e nós precisamos de viver gemidos inexprimíveis. A graça e o apostolado é a
salvação para todo cristão, salvação da alma, salvação da mente. João 8, 5, parei no 5, vamos lá, vamos continuar, amém? João 8, verso 6, eles usavam essa pergunta como armadilha para terem de que acusá-lo. Tem gente que tem armadilhas carnais, armas carnais para nos acusar. É desse jeito. Eles usavam os fariseus com entendimento da lei e fariseus que não tem nem entendimento nem da lei nem da graça. Esse nós vamos ter que suportar. Agora, fariseu da lei, que está com a Bíblia na mão, abençoado, aí a gente tem que falar mesmo com ele, amém? João 8, verso 6, eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. 7, como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. 8, inclinando-se novamente, escrevia na terra. 8, 9, quando ouviram isso, foram se retirando um a um. Estão julgando aí já o cantor. Não, porque ele errou. E assim é, abençoado. Um povo que não tem a palavra na boca, né? Aí, o homem, por não ter também a palavra, errou ao falar. Então a palavra de Deus, abençoada, ela não pode ser um jargão, porque eu ouvi aí, honra pai e mãe, vocês não honraram. Tem que ter uma palavra abençoada. Não pode ser jargão isso daí não. Para na hora que falar corretamente, amém? Falar corretamente as coisas. E pensa também que eu não erro, abençoado. Eu sou falho, abençoado. Alô, eu sou um espírito com Deus, mas eu, na minha carne, eu erro, abençoado. Pensa que eu não erro ao falar? E aí, nós vamos pagar um preço, não é? Alô, vamos pagar um preço pelo erro. Aquilo que plantar, isto mesmo colherá. Falou errado, tá aí. Os acusadores, olha lá. Os acusadores da mulher, olha lá. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um. Quando ouviram que Jesus disse: atire a primeira pedra, aquele que não erra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus e a mulher. Então, quando nós estamos com o Espírito Santo, sozinho, abençoado, há uma hora que você precisa se desligar das coisas do mundo. Há uma hora que você precisa estar sozinho, ouvindo atentamente a palavra do Senhor dita aos nossos ouvidos, caindo para o nosso coração, subindo de novo e saindo na nossa boca. Verso 10, João 8, versículo 10, Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Olha a graça de Deus aqui, abençoada. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Abandone, agora vai. Veja que Jesus não condenou ela. Jesus não disse: por tantos erros você está indo aí para o inferno. Não, Jesus não condenou. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Abandone a sua vida de erro. É errando e o Espírito Santo corrigindo. Errando, o Espírito Santo corrigindo. Errando, o Espírito Santo corrigindo. Que é gemidos inexprimíveis.
errando, e o Espírito, ele não mudou. Jesus morreu, ressuscitou, hoje é o Espírito Santo em nós, somos templo dele. Então, erramos e ele nos corrige. Erramos e ele nos corrige com a sua palavra, com a sua graça. Romanos 8, verso 26. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é que vai interceder em nosso favor. O Espírito Santo é que intercedeu quando ele disse: tudo está consumado, você é salvo pela minha graça. Então, aquele dia, no João 8, aquela mulher, ela foi salva daqueles homens malignos. Aquele dia Jesus intercedeu por ela e disse: vai, porque nem eu te condeno. E aí os fariseus, né? Vai, mas Jesus disse: vai, não peques mais. Quem nessa terra é abençoado, que não erra, seja erro grande, seja erro pequeno, quem? Então, olha lá, abençoado, para a gente finalizar, amém? Vou finalizar. Romanos 8, Portanto agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, olha lá, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para nós, amém? Que não andam segundo a carne, e se errar, isto mesmo colherá, pagará um preço. Tá pagando um preço aí, a mídia tá caindo aí em cima do cantor aí. Por quê? Falou coisas a mais. Alô, quando falamos coisas a mais, aí abençoado. Mas temos o Espírito Santo para nos corrigir, amém? Temos o Espírito Santo para nos corrigir, amém, abençoado? Então foi o que Jesus disse àquela mulher: vá e não peques mais. Foi a instrução dele, mas ela viveu na terra em alguns anos e ela não era perfeita na carne, com certeza deve ter errado, mas ali Jesus deu a sua graça a ela. E não é diferente nos dias de hoje, abençoado. Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então andamos segundo o Espírito para ouvirmos as coisas do Espírito, e aí não vamos andar em demasia na carne, porque quem anda em demasia na carne não está agradando a Deus. Alô, abençoado, Deus vai interceder por nós, mas nós também temos uma parte a fazer, estar com Ele, não é? Estar com Ele, ouvindo a Ele, amém, abençoado? Então Deus vai interceder. E por hora, abençoado, eu penso que está feito este apostolado. Inexprimíveis, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo de Deus se move em nós. Por hora, abençoado, eu acho que está bom esse apostolado, amém? Então agora eu posso viver o meu dia tranquilo, o meu dia sossegado. Esta foi a palavra do Senhor que colocou no meu coração, saiu na minha boca, estava na minha mente, porque Ele colocou em minha mente, amém? Então fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Graça e paz a todos vocês. Anjos por aí. Um abraço, Davis.